Boa noite, irmãos que estão aqui conosco no templo e aqueles que estão nos acompanhando nas mídias sociais, nas redes sociais da igreja. Que bênção, que maravilha poder estar aqui louvando ao Senhor nessa quarta-feira, que já caiu a chuva, mas graças a Deus o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. E estamos aqui para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome dEle, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui reunidos porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. E é um privilégio muito grande, irmãos e irmãs, pertencer à igreja do Senhor. Nós precisamos, no decorrer da nossa caminhada, entendermos e compreendermos ainda mais tudo aquilo que representa ser igreja do Senhor, dentro das responsabilidades e dentro dos privilégios. Nós precisamos entender, nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor realizou na nossa vida e assim cumprirmos de uma maneira ainda mais abrangente, numa dimensão ainda maior, o chamado de Deus para as nossas vidas. Por isso eu convido aos irmãos e irmãs que abram suas Bíblias na Epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. O apóstolo Pedro aqui fala aos seus destinatários e chama-os à responsabilidade, fala tudo aquilo que eles representam, e, é claro, ele está também direcionando a nós, como igreja. Aqui ele estava falando para uma igreja, para os cristãos lá da Ásia Menor, e ele também fala conosco. Deus fala, através da vida de Pedro. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a gente vê aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro está escrevendo para esses cristãos, mais precisamente aqueles que estavam lá na Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Eles haviam sido dispersos por causa das perseguições que ocorriam naquela época. Como nós sabemos, aquela época, e várias epístolas, elas demonstram isso, elas têm esses destinatários. Naquela época, a igreja sofria muitas perseguições. Então, os cristãos que foram dispersos ali para a Ásia Menor, o apóstolo Pedro escreve para eles, para orientá-los, para exortá-los. A gente vai ver também que a maioria das cartas, até mesmo se nós juntarmos as cartas paulinas, as epístolas paulinas, as 13 epístolas do apóstolo Paulo, com as epístolas gerais, nós vamos perceber que os motivos são parecidos em algumas delas. E aqui, essa do apóstolo Pedro não é diferente, porque ele escreve aos cristãos para encorajá-los, para estimulá-los, para motivá-los e consolá-los diante das perseguições que eles estavam sofrendo, diante das situações adversas que eles estavam sofrendo. Então, ele fala aqui sobre, ele começa a carta falando sobre a obra de Deus na vida deles, falando sobre a importância do nosso compromisso com o Senhor. E aqui no capítulo 2,
ele começa a dizer, ele começa a orientar aqueles cristãos para eles, como cristãos, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, para se livrarem de tudo aquilo que pudesse atrapalhá-los na intimidade com o Senhor, na intimidade com Deus. Ele pede para eles se despojarem, né? Como a gente pode falar, para eles se livrarem de tudo aquilo que poderia atrapalhá-los, porque eles eram a casa espiritual de Deus. Então, a gente percebe o apóstolo Pedro aqui escrevendo para esses cristãos, para também conscientizá-los daquilo que eles eram, daquilo que eles representavam como igreja do Senhor. Ser chamado de igreja do Senhor, ser chamado de povo de Deus, não é qualquer coisa, não é uma coisa comum, é algo muito importante. Como eu falei anteriormente, é um privilégio muito grande, que demanda também, igualmente, uma responsabilidade. Então, os irmãos percebam que ele está falando, olha, vocês precisam se despojar de toda a maldade, de dolo, de hipocrisias, de invejas, lá no capítulo 2, versículo 1, e de toda sorte de maledicências. Os irmãos percebam que ele estava aqui falando para aquelas pessoas, para aqueles cristãos, querendo fazê-los conscientizarem da diferença que era preciso ter daqueles que creem e daqueles que não creem. Porque eles não eram um povo qualquer, eles eram a igreja do Senhor. Então, eles tinham que se livrar, se despojar de tudo aquilo que os atrapalhava, de tudo aquilo que comprometia o testemunho deles. E aqui no versículo 8, nós passamos a ler a partir do versículo 9, no versículo 8, ele está dizendo algo em contraste com aquilo que ele iria falar consequentemente. Então, ele diz, olha, são esses os que tropeçam na palavra, quer dizer, aqueles que não creem, aqueles que acham que Jesus, ao invés de ser pedra angular, é pedra de tropeço. Então, são esses que tropeçam, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aí ele faz essa distinção, né? Como eu falei anteriormente, daqueles que creem e daqueles que não creem, daqueles que são desobedientes e daqueles que são obedientes. Então, precisa ocorrer, precisa ser demonstrado, precisa ser explicitado essa diferença. Então, é por isso que nós temos que estar atentos com relação a tudo aquilo que falamos, a tudo aquilo que fazemos, porque nós não somos mais alguns ou poucos no meio da multidão. Nós somos diferentes, porque somos do Senhor. E nós precisamos demonstrar isso a cada dia no nosso viver. E aí ele diz para a igreja, olha, vocês não são como os desobedientes. Vós, porém, quer dizer, o porém, ele é uma conjunção adversativa, né? Ele está falando algo em contradição com aquilo que ele havia falado anteriormente, como oposição àquilo que ele havia falado anteriormente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então ele vai enumerando aqui, ele vai colocando tudo aquilo que a igreja representa, tudo aquilo que Deus concedeu à igreja como um privilégio, por ser igreja do Senhor. E ele usa essa expressão aqui, remetendo ao Antigo Testamento. Na realidade, aqui em várias passagens, ele
remete-se ao Antigo Testamento para falar para a igreja do Senhor, para mostrar a igreja do Senhor. Então, por exemplo, lá em Êxodo 19, 5 e 6, Deus fala algo para Israel. Deus faz uma promessa a Israel. Ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, lá em Êxodo, Deus já tinha ordenado a Moisés a falar essa palavra para o povo. Se guardardes a aliança com o Senhor, se ouvir a voz do Senhor, eles serão chamados de propriedade peculiar do Senhor. E aí, quando nós olhamos para a trajetória do povo de Israel, narrada pela Bíblia, para a história do povo de Israel, nós vamos ver que ele viveu altos e baixos. Principalmente quando era regido por um rei que temia o Senhor, a gente vê isso em várias passagens, eles eram levados a adorar o Senhor. Quando eram regidos por um rei que não adorava ao Senhor, o rei conduzia o povo também a não adorar o Senhor e a adorar outros deuses. Mas o propósito de Deus, desde o início, sempre foi fazer de Israel uma nação sacerdotal. Sempre foi fazer de Israel o seu povo escolhido. Sempre foi fazer de Israel a nação como uma nação que era uma referência entre todas as nações por adorar um único Deus, por ser o povo de Deus que criou os céus e a terra, o povo do Deus Todo-Poderoso. Sempre foi este o propósito do Senhor. Então, Israel foi falhando, né? Teve os seus altos e baixos. E aí a gente vê que lá no Antigo Testamento, pelo que narra o Antigo Testamento, aqueles que eram chamados povo de Deus eram precisamente aqueles da nação de Israel. Então, o povo de Deus era, com algumas exceções, porque, por exemplo, quando Nínive se converteu, Nínive passou a ser povo de Deus, né? E a gente viu algumas pessoas ali se convertendo, tendo experiência com o Senhor, que não era do povo de Deus, que eram de outras nações, mas eram casos esporádicos. Mas a nação de Israel era chamada de povo de Deus. A nação de Israel era chamada de povo escolhido do Senhor. E ela teve os seus altos e baixos. Ela não conseguiu cumprir aquela missão plena de ser o povo de Deus, com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua demonstração de fé. Mas depois do advento de Cristo, todo aquele que creu no Senhor, todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor, passou a ser povo de Deus. Pessoas, e é isso que é o maravilhoso do Evangelho, das boas novas de salvação, do cristianismo. Deus agora não estava sendo representado por pessoas de uma única nação, de um único povo. A partir de Cristo, pessoas de todos os povos, línguas, idiomas, de todas as tribos, etnias, de todas as nações que confessassem a Jesus como Senhor e Salvador, passariam a ser chamados povo de Deus. E aí é formado a igreja do Senhor. Aí a igreja do Senhor passou a ser formada. Pessoas de todos os povos
que creram no Senhor passaram a ser chamados de povo de Deus. E aí o apóstolo Pedro fala para eles: vocês, como povo de Deus, vocês são um povo separado, são um povo especial. Então ele coloca, irmãos, aqui características que anteriormente eram atribuídas à nação de Israel. Então essas características que eram atribuídas à nação de Israel, o apóstolo Pedro então atribui ao povo do Senhor, que é a igreja. E fala para eles, querendo demonstrar para eles: olha, vocês precisam manter e ter um testemunho que reflita a glória do Senhor, porque vocês são um povo de Deus. Como eu falei aqui no início do versículo 2, em que ele enfatiza: olha, vocês precisam se despojar de toda a maldade, de dolo, de inveja, de toda sorte de maledicências. Vocês precisam desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Ele exorta o povo a viver dessa maneira, a viver desse modo que glorifique ao nome de Deus. E então ele diz para o povo: vocês são a geração eleita. Não é mais a nação de Israel, agora são vocês, igreja do Senhor. Vocês são a geração eleita. E essa palavra, é claro e logicamente, remete a nós como igreja do Senhor, como segunda igreja batista, como igreja local. Nós somos a geração eleita. Isso é importante nós nos conscientizarmos, nós temos essa consciência. Nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer povo, nós somos do Senhor, nós somos a geração eleita. Pela graça de Deus, pela sua presciência, nós fomos eleitos por Ele. A partir do momento em que cremos no Senhor, essa eleição foi confirmada, porque o Senhor elege aqueles que um dia hão de crer nele, elege para a salvação. Então nós somos, irmãos, a geração eleita. Nós temos que tomar posse disso e demonstrar e ter atitudes de geração eleita do Senhor e dar testemunho de geração eleita do Senhor. Ele continua dizendo: nós somos o sacerdócio real. No Antigo Testamento, as funções eram separadas, excetuando Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Jesus, no caso Melquisedeque era uma figura de Jesus, que era também rei e sacerdote. Tirando esses dois, ninguém mais era chamado de rei e sacerdote ao mesmo tempo. E ele atribui à igreja o sacerdócio real. Por quê? Porque nós somos os intermediadores que levam as pessoas a Deus. Porque o sacerdote agia dessa maneira. Ele oferecia sacrifícios para o povo, ele era o intermediador. E nós intermediamos as pessoas, nós somos um instrumento de Deus, filhos do Rei, do nosso Senhor Salvador e Jesus Cristo, por isso real. E nós somos sacerdotes porque, no sentido de levar as pessoas a Deus, nós como igreja temos essa função. Nós como igreja temos essa missão de levar as pessoas a Deus. Então, nós somos sacerdotes reais. E ele continua dizendo que eles eram nação santa, porque nós somos chamados para refletir esse caráter de Deus, o caráter de santidade. No sábado aqui a gente estava falando sobre os atributos, Júlio? Júlio estudou bastante atributos de Deus, e o atributo da santidade. Nós somos santos, quer dizer, nós somos separados para o serviço de Deus, como diz na própria epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 6, ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
A igreja do Senhor é um povo santo, é uma nação santa, separada do sistema mundano e consagrada para Deus, consagrada para o serviço do Senhor. É isso que significa ser santo. E ele nos traz essa exortação como se estivesse dizendo: portai-vos como tal, se comprometam como tal, se comportem como tal, como uma nação santa, como igreja, que nós possamos ser realmente aqueles que são chamados de nação santa. E a última característica que ele coloca aqui: povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos do Senhor e pertencemos a Ele. Nós não pertencemos a mais ninguém, nós somos do Senhor. A Bíblia fala que Ele tem ciúmes de nós, né? O ciúme no sentido de zelo amoroso. Então, é só a Ele que nós devemos glorificar, prestar culto, honrar, exaltar, porque nós somos do Senhor, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quando nós temos essa consciência desse grande privilégio de sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, quando nós temos essa consciência, nós agradecemos a Ele, louvamos ao Senhor por isso, irmãos. É um grande privilégio que muitas pessoas às vezes dispensam, que muitas pessoas ignoram, que muitas pessoas rejeitam, mas para nós é um grande privilégio. E nós devemos agradecer ao Senhor por isso, nós devemos glorificar o Senhor por isso, porque nós somos o seu povo, nós temos essas características, Ele nos deu esse privilégio, mas ao mesmo tempo temos essa grande responsabilidade. Como o apóstolo Pedro estava falando aqui para os cristãos da Ásia Menor, vocês não são como aqueles que não creem, é preciso haver uma distinção. Por isso, a nossa responsabilidade. Por isso, a nossa missão. Através da nossa conduta e das nossas palavras, devemos testemunhar que somos filhos de Deus e proclamar os seus feitos. Ele nos chamou, irmãos. Ele nos convocou. Ele nos concedeu esse privilégio, essa honra pela nossa fé, não porque nós merecemos, de sermos tudo isso, aquilo, tudo isso que o apóstolo Pedro estava aqui enumerando. Além de Ele nos conceder isso para a sua glória, Ele nos concedeu também para cumprirmos uma missão. Não foi à toa. Ou não foi somente para a sua glória. Ele nos concedeu para cumprirmos uma missão e assim nós devemos fazer. Olha o que o versículo 10 diz. Vós sim, que antes eres povo, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que antes não tinham alcançado misericórdia, mas alcançastes misericórdia. E no final do versículo 9, Deus realizou toda essa obra em nós, para quê? No final do versículo 9, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos resgatados por Deus. Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, para cumprir essa missão, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos essa missão, irmãos. Nós temos esse grande privilégio dessas características que foram citadas, mas nós também temos essa grande missão, anunciar os feitos do Senhor,
a anunciar quem o Senhor é, a anunciar o seu poder, a sua glória, misericórdia, amor, santidade, perdão, a anunciar que o Senhor deseja a reconciliação com o homem, com o ser humano. Esta é a nossa missão. Este é o nosso compromisso com o Senhor. É por isso que nós estamos aqui na terra, para conscientes de todo esse privilégio, de todas essas características que nós temos como igreja do Senhor, cumprir a nossa missão de proclamar tudo aquilo que o Senhor é, de proclamar todas as suas maravilhas, de proclamar todos os seus feitos, de proclamar todas as suas grandezas. E aí, isso nos leva a uma outra reflexão. A nossa missão, a missão descrita no texto, é nossa e de mais ninguém. Quem tem que proclamar as grandezas de Deus, as maravilhas do Senhor, não adianta a gente querer atribuir a outrem. Não adianta a gente esperar de outrem. Essa missão e responsabilidade é nossa como igreja do Senhor. É nossa como povo de Deus. Nós que temos que nos cobrar, nós que temos que nos conscientizar em cumprir essa missão. Nós é que somos o sal da terra e luz do mundo. Às vezes a gente fica escandalizado com o que as pessoas fazem. As pessoas que não creem, né, em Cristo, as pessoas que não têm fé em Jesus Cristo. Às vezes nós cobramos comportamento cristão das pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo. Sendo que isso tudo nós temos que avaliar em nossas vidas e nós temos que cobrar a nós mesmos, porque nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos a geração eleita, não o outro. Então não adianta cobrar do outro um comportamento cristão, não adianta cobrar do outro a missão cristã, a missão que Deus nos concedeu. Então esse privilégio é nosso e essa missão é nossa, exclusiva da igreja. É uma missão, o cumprimento desse chamado é uma missão tão nobre e tão importante que a Bíblia diz que os anjos anelam em verificar, em olhar, em observar. Os anjos, eles não têm esse privilégio e nós temos. Então, nós devemos refletir. Será que estamos cumprindo essa missão do Senhor, conscientes desse privilégio, dessa honra que nós temos, que hoje temos as características do povo de Deus do Antigo Testamento. Nós agora somos povo de Deus, com tudo aquilo que o apóstolo Pedro relatou, conscientes desse privilégio, dessas características, temos cumprido a nossa missão? É a reflexão que devemos fazer nessa noite. Deus nos chamou para a salvação e para o serviço. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor nesse mundo tão difícil, tão complicado, nesse mundo de tantas situações que nos entristecem, que nós possamos ser a luz em meio às trevas. Que nós possamos ser a esperança ou levar a esperança em meio ao desespero. Porque nós somos a igreja do Senhor, nós somos do Senhor. Que nós possamos levar o amor em meio ao ódio. Que nós possamos levar a alegria em meio à tristeza. Porque nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus. É um grande privilégio, é uma grande honra. Nós não merecemos,
mas também é uma grande responsabilidade, e que nós possamos assumir essa grande responsabilidade e cumprirmos a missão e cumprirmos esse chamado que o Senhor nos concedeu. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor continue falando contigo no decorrer da semana. Ele tem mais para falar contigo também no domingo. Deus abençoe a vida do pastor Josué, seu ministério, por essa palavra tão abençoadora. E no próximo domingo já estaremos aqui.